vocês. Para quem não me conhece, eu sou a Débora Rodrigues. Estou começando aqui um novo projeto no canal no YouTube. Vou fazer várias entrevistas com vários assuntos diferentes e hoje eu estou aqui recebendo a doutora Ana. Ela é psicóloga e ela vai falar sobre um assunto que hoje é o assunto do momento, né? Que é a crise de ansiedade. Tudo bom, doutora Ana? Olá, tudo bem? Tudo certo. Gostaria de agradecer o convite, primeiramente, né? É uma grande honra estar aqui já estreando esse você. canal, Exatamente. né? Então vamos lá, eu recebi o convite da Débora para a gente falar um pouquinho sobre a ansiedade, né? Vista aí como o mal do século, né? Um grande perigo para nossa sociedade, coisa que a gente está muito em alta e acho que a gente precisa cada vez mais falar sobre esse assunto. Doutora Ana, mas o que é a crise de ansiedade? Bom, a ansiedade é um sentimento que nasce com a gente. Todos nós temos a ansiedade, todos nós sentimos ou sentiremos em algum momento da nossa vida. A gente pode classificar como um mecanismo de defesa do nosso organismo. Sempre que a gente está frente a alguma situação nova, frente a algo que nos desafia, que nos tira da nossa zona de conforto, a gente tende a sentir a ansiedade, né? Então é muito cômodo a gente ter uma entrevista de emprego, por exemplo, eu para essa entrevista já fiquei totalmente ansiosa, né? Então é algo totalmente natural, é algo inato que a gente fala, né, do ser humano. A ansiedade em si, ela tem muita relação com a pessoa não estar presente no aqui e agora. A pessoa está sempre voltada para o futuro, sempre se antecipando. Ela acaba pensando, talvez, como você falou, uma entrevista de emprego, como vai ser, Exato. Será que eu vou me dar bem, será que eu não vou me dar bem? Exato, ela não sabe como vai ser isso, ela já sofre cria... por antecedência, é isso? Exatamente. Ela já cria N cenários na cabeça dela, que ela não sabe como vai ser, mas dentro da ansiedade a gente já pensa numa ideia totalmente catastrófica, Sim. Na pior das possibilidades, né? Então, essa dificuldade de estar no presente, de viver a situação atual, o que está acontecendo aqui, neste momento, no aqui e no agora. Né? Tem diferença no caso da ansiedade e do medo? Tem sim. O medo, né, como eu falei, a ansiedade, ela é um mecanismo de defesa. Então, ela nos antecipa, ela nos prepara para situações futuras, assim como o medo. O medo, ele também é muito importante, também é um sentimento natural do ser humano, porque ele também nos prepara para essas situações. A diferença é que o medo, a gente geralmente consegue identificar um objeto a que se refere esse medo, como fugir desse medo, como resolver esse medo. Já dentro da ansiedade, a gente não tem necessariamente esses três fatores. Então, por exemplo, eu tenho medo de perder o emprego. Só que me dá crise de ansiedade de pensar que esse emprego dá sentido à minha existência. Então, a ansiedade... No caso, eu preciso desse emprego e eu não posso perder esse emprego. Exato. O medo é de perder o emprego. Sim. Porém, a questão que está por trás desse emprego que acaba gerando a ansiedade. Né? A ansiedade está muito ligada à questão da existência. Né? É como se a pessoa estivesse buscando ali uma sobrevivência dentro da sua existência. Né? É uma luta inconstante. E isso acontece muito, né? Acontece o tempo todo. Nos dias de hoje, gente, a crise de ansiedade eu falo porque eu sofro de crise de ansiedade. Eu tenho crises de ansiedade assim desde os meus 12 anos. Eu sofro com isso. Eu já fiz tratamento, hoje eu tô mais controladinha. E já indo nesse segmento, existe a crise de ansiedade infantil, no caso? Existe. Dentro do âmbito infantil, ela é um pouco mais complicada de ser diagnosticado, porque a criança ela ainda está em desenvolvimento, ela ainda está num período de desenvolvimento, aprendendo a se relacionar, aprendendo a lidar com as situações. Né? Então é um pouco mais complicado a gente diagnosticar uma criança, mas geralmente já é rotulada como uma criança rebelde, como um comportamento totalmente errado, vamos colocar assim, como algo inadequado, né? Por isso que dentro do atendimento infantil, né, numa avaliação, num acompanhamento, até mesmo os pais dentro de casa, os professores, né, as pessoas ao meio, né, à volta dessa criança, é muito importante que eles estejam atentos aos sintomas, aos comportamentos, às características. Observar, por exemplo, dentro de uma terapia, a gente precisa observar o desenvolvimento dela, como funciona a criação dos pais, como os pais educam, quais os princípios, se tem algum fator desencadeante para essa crise,
para essa ansiedade. Então, nasceu um irmãozinho, vou ter que ir para a escola, se tem algo acontecendo, né? Porque dentro da ansiedade, ela, em alguns fatores, em alguns casos, ela pode ter algo relacionado. Então, por exemplo, eu posso ter uma entrevista de emprego amanhã e eu posso entrar em desespero, eu posso desenvolver uma crise de ansiedade por conta disso. Porém, eu sei que é relacionado a isso. Em outras situações, já é algo relacionado à existência, a coisas que aconteceram no passado, que eu não soube dar um significado, não soube dar um entendimento sobre. Né? E aí, na criança, a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso, para entender se realmente é um comportamento dela, se é algo natural, a forma dela reagir, a forma dela lidar, se é algo realmente exagerado, porque a ansiedade tem muito desse exagero, né? Algo que foge, que tem uma dimensão, que cria uma dimensão muito grande, né? Fica uma coisa maximizada. E já na criança ela não tem essa percepção de saber se está um sentimento exagerado, se é uma emoção exagerada, se é algo natural, se é algo do dia a dia, se é só porque ela está indo para a escolinha amanhã. Doutora, pode acontecer também no caso vamos supor, dos pais não verificarem essa ansiedade na criança e mesmo assim a criança ter essa ansiedade? Pode. Às vezes por cotidiano, por rotina, por correria, muitas vezes dependendo da criação, né? Às vezes a criança fica mais tempo na escola, fica mais tempo com os avós, fica com babá, fica na creche. Então, pode acabar passando despercebido, porque o tempo, por exemplo, que os pais, vamos colocar nessa situação, que os pais ficam com a criança, acaba sendo um tempo muito curto. Exatamente. Né? E como que você vai perceber uma mudança tão drástica, assim, de comportamento? Às vezes vem até na escola, né? Às vezes até o colégio pode chamar os pais para estar, né? Com certeza, porque hoje em dia, por exemplo, as crianças estão ficando ou o período inteiro da manhã, ou o período integral de manhã e à tarde, e aí só encontra com os pais à noite. Exato. Né? Então, cabe também a escola. O nosso tempo é muito curto. É tudo pra ontem, Exatamente. É tudo muito rápido. E quanto mais tempo nós temos, menos tempo nós também temos, né? Exato. A gente sempre adapta alguma coisa ao nosso tempo. Exato. Eu recebi até uma pergunta de uma amiga minha e ela pediu pra ver se você consegue responder. A obesidade é algo relacionado à ansiedade? Pode estar. Pode ser um fator, sim. Porque aí a gente acaba utilizando a comida como uma válvula de escape. Eu fico ansioso. Quem aqui nunca fica ansioso e come um chocolatinho? Demais, exatamente. E vai comer, eu quero comer um lanche, eu tô ansiosa, eu costumo brincar que é a comida quentinha, aquela comida que abraça. Né? Você tem um dia super estressante e você quer comer um lanche, porque é uma comida emocional. Sacia, né? É verdade. É um vínculo, é uma fome emocional que a gente chama. Né? Então ela pode acabar buscando essa válvula de escape na comida. Né? Muitas pessoas têm, por exemplo, atividade física, são viciadas, vamos colocar assim, né? Amam e se dedicam totalmente a uma atividade física, a uma corrida, porque também é uma fórmula de dar vazão a essa energia, a essa ansiedade. Então cada pessoa desenvolve de uma forma e desenvolve características, né? Maneiras de lidar com ela, né? Então, a partir de qual idade que você recomenda que as mães viu alguma coisa errada, tá achando que tem alguma coisa errada, que você recomenda assim que as mães possam trazer para você? Acho que desde o período de escolarização, né? A criança está começando a frequentar a escola, vai começar a se relacionar, vai começar a se desenvolver cada vez mais, criar mais autonomia. Ou vai nascer um irmãozinho, então como tem que essa situação criança toda, né? Não sabe lidar. Uma separação dos pais, por exemplo, uma briga dos pais. A criança, às vezes, eu já atendi casos de a criança, às vezes, ficar ansiosa quando os pais começam a aumentar o tom de voz. Porque aí eles ficam receosos que vai acontecer, vai ter uma briga, vai acontecer alguma coisa. E aí eles já ficam com essa antecipação. Às vezes nem acontece, né? Já sofre por ansiedade. Já sofre por antecedência, acaba se antecipando, porque a ansiedade é isso. É a gente se antecipar a preocupações que vão acontecer. E que talvez nem cheguem a acontecer. Na grande maioria das vezes, não. Ela vem, assusta a gente, dá crise, a gente passa mal, passa e você olha e fala, nossa, foi só isso? Não aconteceu tudo que eu imaginava, tá tudo bem. Não era tudo aquilo que ia acontecer, exatamente. Exato. Então, é preciso, assim, estar todos à volta, prestando atenção, né? Desde o período de escolarização,
desenvolvimento da criança inteiro, assim, é importante ficar atento, é importante estar bem de olho. Qual a forma de tratamento para a crise de ansiedade? Vamos diferenciar, então, a ansiedade da crise. Porque a ansiedade, como eu falei, ela é algo natural. Todos nós temos, todos nós sentiremos, todos nós sentimos frente a alguns momentos da nossa vida, tá? A crise de ansiedade já começa a se tornar algo mais patológico. Algo onde precisa entrar com uma medicação, de repente, uma terapia, alguma outra forma de ajuda, né? Que só a própria pessoa não está dando conta disso. Dentro da crise de ansiedade, para aquela pessoa que já sofre de ansiedade, mas a crise de ansiedade em si, ela é um sentimento totalmente mais intenso, mais exacerbado, mais exagerado. É uma crise que dura geralmente em torno de 15 a 40 minutos. É uma crise rápida e intensa, com muitos carregada de sintomas físicos. Então, muita taquicardia, o coração acelera, parece a pessoa chora. A pessoa chora, ela tem muita falta de ar, dá aquele aperto no peito, parece que vai acontecer alguma coisa. Ela soa muito, ela pode chorar, ela pode ter enjoo, ela pode ter, né, ânsia de vômito. Então, podem estar presentes alguns desses sintomas. Se assim acontecer, doutora, né, não sei, de alguém estar próximo a alguma pessoa que está tendo uma crise de ansiedade, como lidar com essa pessoa? Retirá-la do ambiente onde ela está, oferecer uma água, tentar fazer uma respiração junto. Então, vamos, respira comigo. Acalmar a pessoa. E respirar com a pessoa, né? Contando um ritmo, fazendo um ritmo mais lento, oferecendo apoio. Mesmo. Isso, porque a crise, ela precisa ser acalmada, ela precisa ser interrompida, né? Então a gente precisa, de repente, de um apoio, precisa controlar a respiração, porque o que mais acelera, o que mais nos atrapalha é a respiração. Conforme a nossa respiração começa a acelerar, todo o coração acelera, começa a suar, começa... né, adrenalina, Às então... vezes começa a chegar várias pessoas em volta também, a pessoa já tá com aquela ansiedade, o que só piora, a gente precisa de ar, né, porque quem tem falta de ar, o ar não entra, a pessoa fica puxando e o ar não entra, é a sensação que a pessoa tem, né, então ela precisa realmente controlar essa respiração para começar a se acalmar, tomar uma água, sair daquele lugar, ir para um lugar calmo. De repente, se tiver em casa, por exemplo, deita na cama, deita no sofá, deita no chão. Pode acontecer da pessoa ter uma crise de ansiedade estando em casa, estando sozinha? Pode, né? pode, porque é a maneira que a pessoa lida, né? Tá muito relacionado ao meio. Tem horas marcadas, não, tá muito relacionado ao meio, mas é a forma como a pessoa lida, né? Então aquilo a pessoa carrega com ela. Né, carrega no trabalho, a ansiedade pode começar a afetar no trabalho, na escola, nas relações, nos amigos, na família, no namoro, no casamento. A pessoa pode se isolar por causa da crise de ansiedade? Pode. E aí a gente entra nos 5 tipos de ansiedade, de transtornos da ansiedade. Porque assim, a ansiedade ela é considerada normal, né, cotidiana, a partir do momento em que ela não interfere na minha vida. Uma ansiedade normal do dia a dia. Isso. Tenho a entrevista, então estou ansiosa por conta da normal. entrevista. Isso acontece. Isso não tem como a gente impedir de acontecer. Né? Então a pessoa às vezes vem buscar ajuda e não quero sentir mais ansiedade. Isso não existe. Isso não existe. A gente sempre vai sentir, porque ela é algo que nasce com a gente. A partir do momento que ela começa a interferir na minha vida, a interferir na minha qualidade de vida, atrapalhar o meu desempenho, atrapalhar os meus relacionamentos, as minhas relações, aí a gente pode considerar que é uma ansiedade patológica. Ela né? já começa a atrapalhar. Isso. Ela já está em excesso, ela já pode desenvolver crises, ela já começa a atrapalhar, né? E aí, diagnosticado, então, a ansiedade patológica, a gente chama de transtorno de ansiedade generalizada, tá? Dentro daí da ansiedade generalizada, que ocorrem esses excessos, esses medos, né? Todos esses sentimentos. Aí a gente pode colocar, como eu estava falando, né, sobre os 5 tipos de transtornos de ansiedade. Então, temos a ansiedade generalizada, que é essa ansiedade em excesso. Temos o transtorno de pânico, que muita gente não sabe, mas é derivado de uma ansiedade, de uma crise de ansiedade, um sintoma de ansiedade. Né? O transtorno de pânico é aquele sentimento que a pessoa acha que vai morrer, perde o controle de tudo, acha que está acontecendo alguma coisa, um medo constante. E aí a gente tem a fobia social, que a entra... pessoa
entra esse medo do público, né, do se relacionar. Então a pessoa acaba se isolando. A pessoa tem uma dificuldade de se relacionar. Exato, porque ao se relacionar, ela acaba desenvolvendo essa ansiedade por receios de não saber se relacionar, por receios de não saber o que falar, ter medo do que falar, medo de ser julgado, por N questões, né? E então também é considerada, né, uma fobia social, também é considerada parte prejudica, né? Já entra. Sim, com certeza, porque nós somos seres relacionais. A gente precisa das relações pra gente se constituir, pra gente se moldar, pra gente se desenvolver, né? Sem as relações a gente não consegue, né? E aí nós temos também o TOC como transtorno de ansiedade, que é comportamentos compulsivos em excessos, movimentos repetitivos. E temos também, como parte da ansiedade, o transtorno de estresse pós-traumático, que aí é, de repente, frente a algum trauma, algum evento estressor. Algo que tenha acontecido pode causar também. Então, todos esses transtornos que a gente considera, né, porque a gente já entra na classe patológica, a gente já entra em algo que está interferindo na qualidade de vida, a gente já entra em algo que está atrapalhando, né, aí todos esses transtornos estão presentes dentro da ansiedade. Muito bacana. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou vir com mais entrevistas de diversos assuntos, porém eu gostei muito de você, doutora Ana, muito obrigada. Eu que agradeço. E eu gostaria que você falasse onde você atende, o seu telefone de contato. Quem tiver, gente, algumas perguntas, a doutora Ana, eu vou estar colocando o contato dela aqui embaixo, tá? E pode mandar um WhatsApp para a doutora, ela vai estar respondendo também. Quem quiser marcar uma consulta é muito importante, manda essa entrevista para alguém que você conheça, para alguém que você acha que tenha crise de ansiedade, mostre para o seu filho, mostre, né? Porque a forma da gente... é muito importante, hoje realmente é um assunto muito importante. E a forma da gente tratar é buscando uma ajuda, né? Quando se desenvolve a crise, quando se desenvolve esses transtornos, né, a gente precisa buscar uma ajuda profissional, uma ajuda psiquiátrica, pessoas capacitadas para diagnosticar, para avaliar e para acompanhar esse tratamento, né? Então, seja para entrar com a medicação ou, em alguns casos, simplesmente só a terapia já consegue resolver e dar um basta nas crises, nos sintomas, né? Então, é muito importante, sim. Se as pessoas percebem que realmente isso está excedendo, está fugindo do controle, está atrapalhando, está interferindo na qualidade de vida, é importante, sim, buscar uma ajuda. Tá? Seja da minha parte, seja de quem for. Exatamente. Né? Mas então, eu atendo aqui em Rolândia, para quem não conhece, eu sou psicóloga de Rolândia, atendo aqui na Rua Santos Dumont, 1043, sala 5, tenho uma clínica de psicologia. Vou deixar meu telefone aqui embaixo. Muito simpática, gente. Eles vão chegar aqui e vão começar assim, a conversar e não vai parar mais. Ela tá aqui pra ouvir vocês. Exatamente, meu trabalho, né? Tem a parte também, depois eu vou tirar algumas fotos e vou colocar ali, tem a parte kids, né? Tem que a doutora atende infantil. Ali, eu vou tirar umas fotos e vou mostrar pro pessoal também. Exato, porque assim como a gente falou, né, a ansiedade também acontece na infância, né? Então a gente também trabalha, além de outras questões, a gente também trabalha a questão da ansiedade na infância, né? Tem minha página no Instagram, quem quiser me acompanhar, ver mais conteúdos. Vou estar colocando a página da doutora ali também pro pessoal seguir e acompanhar. Fiquem à vontade para mandar mensagens, tirar dúvidas de vocês, estou à disposição. Gente, muito obrigada, doutora Ana, por esse tempinho, tá? Eu que agradeço. Obrigada, Obrigada, gente. Até a próxima.